e começando a revisão dos capítulos 70 e 71 de Boruto. Mas antes eu só vou avisá-los que, como será uma revisão de 2 capítulos, ela será bem grande e pesada, então vou dividir o vídeo em 2 partes. Pois bem, seguindo com os eventos do capítulo anterior, o Shikamaru ainda tenta convencer a Eida a aceitar a sua proposta, enquanto Kodo se mostra nem um pouco contente com a situação, tentando começar uma discussão com a Eida, que por sua vez apenas manda ele calar a boca e assume que tem todo o direito de considerar essa possibilidade. Até que em um determinado momento o olho esquerdo dela muda de cor, chamando a atenção do Shikamaru, que se pergunta o que ela está fazendo. Enquanto isso, fora da sala, o Naruto tenta entrar de maneira normal, digitando o código da fechadura da porta, mas não consegue. Porém, antes que ele tente forçar a entrada, o Shikamaru avisa o que está acontecendo sem dar muitos detalhes, apenas deixando claro que quer evitar que ele seja pego pelo jutsu do inimigo. Um detalhe que por si só já pode indicar que o fascínio depende do contato visual, além da proximidade e contato físico, como já ficou subentendido no capítulo anterior. O que futuramente pode representar uma vantagem para o lado dos heróis, se bem que há outros aspectos da habilidade que devem ser levados em consideração, como a distância necessária para alguém ser afetado. Talvez o simples fato de estar na presença da Eida já seja o suficiente. E por fim pede para que ele não interfira e também para que não destrua o caro sistema de segurança ao forçar a entrada, já que o orçamento da vila está diminuindo a cada ano. Um comentário que parece ser mais uma tentativa de alívio cômico, meio fora do lugar, mas que dessa vez devo confessar que foi até bem engraçado, diga-se de passagem. Aliás, é importante destacar que as dificuldades financeiras de Konoha já foram citadas no anime no último exame de Chunin, durante o episódio 149. E eu até diria que essa é uma das razões mais justas para não se arrombar uma porta, mesmo no momento de crise. Afinal, Konoha não é a Torre da Justiça ou a mansão do Professor Xavier, onde portas high-tech de milhões de dólares são destruídas sem preocupações. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu sei que tem gente problematizando esse trecho, se perguntando por que o Naruto não chegou arrombando a porta e pronto, por que ele parou para abrir uma porta numa situação de emergência como essa e blá 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 blá. Mas vamos ser justos. Quantas obras vocês já acompanharam em suas vidas, seja filme, série, HQ, mangá, anime, livro, o que seja, onde há situações parecidas e arrombar a porta é a primeira ação tomada? Quantas vezes eu já não vi no X-Men, por exemplo, a sala de perigo descontrolada com alunos dentro e quem está fora tentando abrir a porta normalmente até que o Wolverine chega e corta a porta no meio. Ou Superman batendo na porta e perguntando se estava tudo bem antes de arrombá-la com um soco. Sinceramente, não tenho problemas com isso. Obviamente, primeiro você vai tentar abrir a porta normalmente antes de tentar arrombá-la. O que provavelmente o Naruto teria feito se não fosse avisado pelo Shikamaru. Mas é aquela coisa, né? O fandom sempre quer que o autor pegue na mão e deixe tudo o mais óbvio possível, sem fazerem um mínimo esforço para interpretar uma situação, aliado à vontade de achar pelo em ovo e falar mal da obra por qualquer motivo, por mais simplório que seja. Talvez tivesse sido melhor mostrar uma cena do Naruto se preparando para arrombar a porta antes dele ter sido avisado pelo Shikamaru ou tivesse sido avisado no caminho. Mas enfim, prosseguindo, assim que Sasuke e Boruto chegam, o foco retorna para dentro do laboratório, onde Eida mostra saber o que está acontecendo lá fora e presume as intenções do Shikamaru de proteger o Naruto e os outros de sua habilidade, assim como o fato dele estar se comunicando com alguém, fazendo com que o Shikamaru comece a entender que isso tem a ver com seu misterioso olho esquerdo. Sendo assim, o Amado explica o que é o Senringan e como ele funciona, dando um resumo sobre tudo que já sabemos do Doujutsu. Porém, com isso, Shikamaru também chega a uma conclusão que confirma algo que já estava meio óbvio nos capítulos anteriores. A Eida não é capaz de observar o interior de seus corações, ela não consegue ouvir a conversa que eles estão tendo mentalmente. Por sua vez, a Eida pensa que o Shikamaru está apenas blefando, que ele ainda a vê como uma inimiga, mas concorda que não há motivo para hostilidade entre ela e Konoha, deixando o Shikamaru sem outra escolha a não ser pressioná-la ainda mais, a fazendo escolher entre Konoha e o Kodo, dizendo que se ela continuar ajudando o Kodo, será considerada uma inimiga de Konoha e que deveria pensar a longo prazo sobre qual lado é a melhor escolha. Enquanto isso, o foco muda para Kawaki e Sumire, onde a Sumire está tentando puxar conversa com Kawaki e levantar um pouco seu humor, além de mostrar que não tem ressentimentos contra ele e entende que ambos, Kawaki e Boruto, foram forçados a tomar decisões dolorosas.
Até que em um determinado momento ela vê que o karma do Kawaki voltou e eles começam a falar disso, citando algumas informações que já foram ditas em capítulos anteriores. E então finalmente o Kawaki se abre para Sumire, revelando que o retorno do karma era algo que ele também desejava profundamente, já que se não estivesse com ele, o Naruto estaria morto neste momento. E também que essa foi a primeira vez que ele ficou grato por tê-lo do fundo de seu coração, remetendo diretamente ao próprio título do capítulo. E termina em um quadrinho que deixa bem enfatizada a sua decisão, dizendo que finalmente percebeu que precisa dele. Um diálogo que evidencia a clara dependência emocional que o Kawaki tem em relação ao karma, que o faz se sentir útil e com capacidade de proteger quem ele ama, algo que já estava sendo sugerido desde o momento que ele perdeu o karma. Porém, a Sumire sugere que o Kawaki pode estar jogando o jogo dele ao pensar nisso. E em seguida explica que apesar de não ter prova e talvez não passar de apenas um medo irracional e sem motivo da parte dela, ela sente que a razão pela qual o amado está tão ligado ao seu karma é porque ele tem seus próprios objetivos, o que a essa altura do campeonato já está óbvio para qualquer leitor. E eu não sei quanto a vocês, mas essa interação entre Sumire e Kawaki talvez tenha sido uma das mais sugestivas que tivemos até agora. E não é só porque é a primeira vez que vemos eles a sós. A forma como a Sumire encarou o que aconteceu entre Kawaki e Boruto faz muito sentido vindo dela, já que se formos levar em consideração a continuidade do anime, ela tentou destruir Konoha e matar seus amigos. Por já ter passado por algo parecido, ela é quem melhor deve entender a posição do Kawaki e a pessoa mais adequada para interagir com ele sem julgá-lo. E talvez por isso ele conseguiu se abrir com a Sumire dessa forma, por vê-la como alguém semelhante a ele. O próprio anime já dá alguns indícios disso, inclusive é interessante perceber que a Sumire é a primeira pessoa além do Naruto com quem o Kawaki se abriu e falou o que realmente sente, me passando o mesmo feeling do capítulo 98 de Naruto, onde o Naruto se encontra com a Hinata casualmente e se abre para ela, revelando como ele realmente se sentia sobre si mesmo. Claro, esse pode ser apenas um detalhe sem muito significado, mas esse já pode ser um pontapé inicial na relação entre os dois. Mas deixando esse assunto de lado, esse diálogo da Sumire me soa mais do que apenas uma intuição, parece até que ela esteve investigando o amado esse tempo todo. Talvez seja mais uma brecha deixada para o anime expandir, assim como aparentemente parece ser com a descoberta do esconderijo do Kodo. Seria interessante vermos todo o processo da Sumire investigando o amado, indo muito além dela apenas observando e fazendo uma cara de desconfiança e apreensão em todos os momentos. Como por exemplo, ela vasculhando os computadores atrás de provas ou seguindo o amado em Konoha, pondo suas habilidades ninja em prática. Acredito que seria uma ótima subtrama para arcos originais. Prosseguindo, voltando ao laboratório, o Kodo continua torturando o amado, culpando pelas coisas estarem caminhando para uma direção tão bizarra e tentando fazê-lo liberar os limitadores antes que a Ida dê sua resposta. E para piorar, o amado estava quase cedendo. O Shikamaru até tenta fazê-lo manter a cabeça fria e se focar em aguentar a dor, argumentando que o Kodo não vai matá-lo pois ele é mais útil vivo e o Kodo mataria no momento em que não precisasse mais dele. Mas o amado acha que pode acabar morrendo antes disso, deixando Shikamaru sem saber o que fazer. Até que a Eda observa algo e avisa ao Kodo que eles têm que recuar o quanto antes, pois o Kawaki chegaria em breve. Basicamente, o Kawaki estava usando o Sukuna Hikona para encolher e entrar na sala pelo duto de ventilação. E supondo que esse era o caso, o Shikamaru assume que eles estariam com medo de perder sua rota de fuga, já que o Kawaki pode encolher as marcas de garra. Porém, o amado diz que isso não era tudo e revela detalhes que escondeu do Shikamaru. As exceções para quem a Eda pode prender com fascínio, parentes de sangue e Otsutskis, o que deixa o Shikamaru bem irritado, pois essa era uma informação crucial, já que Kawaki e Boruto são imunes ao fascínio. E o Kawaki, o único imune ao fascínio e capaz de lidar com o Kodo, poderia ser usado como vantagem. Lembrando que, apesar do Boruto ter dito que agora está mais forte, não se sabe se ele tem acesso a todo o potencial do Momoshiki. Só que o amado queria evitar que o Kawaki fosse chamado para a luta contra eles. Por mais que seja a melhor opção nesta situação, ele não deixaria que o Kawaki morresse, visto que ele quase morreu da última vez e a Ida nem estava lá, indicando que ele parece ter mais receio pela Ida estar ali do que pelo Kodo em si. Se atentem a esse detalhe.
Inclusive, até mesmo chega a insinuar que a presença do Kawaki deve ser uma dor de cabeça para o Shikamaru, uma semente de problemas desde o início e que, se estivesse em seu lugar, estaria pensando que seria mais conveniente se Kodo e Kawaki se matassem lutando um contra o outro, mostrando que o amado não confia no Shikamaru tanto quanto o Shikamaru não confia nele. E sinceramente, acho que o amado até tem uma certa razão no que está dizendo. Apesar do Shikamaru ter decidido lidar com o Kawaki de forma até que bem razoável, desde o começo ele sempre desconfiou do Kawaki, nunca gostou da presença dele na vila e sempre esteve disposto a julgá-lo por cada uma de suas ações. Me baseando na forma como Shikamaru é retratado em algumas novels, eu consigo vê-lo sendo capaz de se aproveitar da primeira oportunidade que tiver para eliminar o Kawaki ou jogá-lo numa situação onde ele não tem como vencer. Porém, aí não para a discussão entre os dois e o amado sugere que, já que eles estavam planejando recuar, a melhor opção era deixá-los, argumentando que Konoha teria outra chance de derrubá-los e não seria ruim dar tempo para Kawaki e Boruto ficarem mais fortes. Só que, para surpresa de todos, o Kodo joga o amado dentro de uma das marcas de garra, planejando levá-lo ao esconderijo, por mais que ele quisesse evitar chegar a esse ponto. O Shikamaru ainda tenta prendê-los com Kagemane na esperança de que o Kawaki chegue logo, mas a Eida faz um pedido carinhoso a Delta para ajudá-la no dilema que ela estava enfrentando. Sendo assim, a Delta tenta dar um chute no Shikamaru, o fazendo perder a concentração e liberar o Kagemane. Um detalhe que está fazendo com que algumas pessoas interpretem de forma equivocada que a Eida consegue controlar quem é afetado pelo fascínio. Mas eu diria que não é bem assim. Ao meu ver, a Delta só obedeceu a Eida por estar cega de amor por ela. Ela fez isso porque quis, tanto que após o chute o Shikamaru grita para que ela se recomponha e a Delta apenas responde: "Ah, mas a Eida pediu". O que para mim mostra claramente que ela só está meio que irracional por causa da paixão. Aquela pessoa que se submete a todas as vontades da pessoa amada. E a Eida só está fazendo uso dessa condição, da mesma forma que ela convence o Kodo a fazer o que ela quer ou tirar o Kawaki da sua lista de vingança sem muitos problemas. Aliás, é importante destacar que esse trecho mostra a importância do contexto e de ter paciência para esperar o capítulo sair completo antes de tirar certas conclusões precipitadas e criticar à toa. Porque ainda antes do capítulo ser lançado, tinha gente reclamando do Shikamaru esquivando do chute da Delta. Meu Deus, como assim o Shikamaru conseguiu esquivar de um chute da Delta que lutou de igual para igual com o Naruto no modo Kurama? Mas não é porque o Shikamaru conseguiu esquivar de um chute da Delta que ele tem reflexos equivalentes ao modo Kurama, e não é porque a Delta deu um chute no Shikamaru que ela está indo com tudo pra cima dele. O pessoal fez tanto drama e no final das contas não foi nada demais. Acho que ficou óbvio que a Delta não chutou o Shikamaru com intenção de matar. A intenção dela era fazê-lo liberar o Kagemane, e além disso, tem o detalhe de que ela foi reprogramada como uma aliada de Konoha. Portanto, é provável que ela não consiga ir contra a sua programação e seja incapaz de ferir alguém de Konoha seriamente. Mas enfim, prosseguindo, enquanto está partindo, a Eida se despede do Shikamaru prometendo que eles se verão novamente, já dando a entender que ela não descartou completamente a proposta do Shikamaru e agradece a Delta, gerando mais uma cena de alívio cômico. Logo em seguida, o Kodo também parte, mas dando um último aviso ao Shikamaru. Ele decidiu colocá-lo em sua lista de retribuições, portanto ele deveria estar preparado. E no exato momento que o Kodo desaparece, o Kawaki finalmente chega à sala, mas ele parece estar surpreso ao ver as marcas de garra, assumindo que o Kodo esteve ali. Ou seja, o Kawaki de fato acabou se envolvendo na situação, mas diferente do que muitos acreditavam no capítulo passado, ele não se envolveu por causa da invasão do Kodo ou numa tentativa de ajudar o Naruto. Aparentemente, ele nem sabia o que estava acontecendo. E um pequeno detalhe que é importante destacar aqui é que aparentemente o Kawaki não tem reação a Delta na sala, o que indica que ele já sabia qual era a identidade do ciborgue que o amado estava construindo, e possivelmente todos os envolvidos nesse plot também. Mas enfim, continuando, o Shikamaru até pede para que ele destrua as marcas para prevenir que o Kodo invada novamente, mas o Kawaki parece ignorá-lo, se mostrando mais preocupado em saber onde o amado estava, revelando que na realidade ele estava atrás do amado e que precisava perguntar algo a ele, possivelmente tentando confirmar as suspeitas da Sumire. Mas em resposta, o Shikamaru apenas diz: "Quem sabe, ele já pode estar morto", deixando o Kawaki confuso.
Enquanto isso, no esconderijo, o Kodo confronta o Amado mais uma vez e ambos entram numa discussão, onde o Kodo não mostra ter qualquer intenção de pegar leve com o Amado, pretendendo matá-lo de qualquer jeito, enquanto o Amado tenta manipulá-lo, questionando o que ele faria se ele morresse de choque enquanto é torturado. Até que em um determinado momento, o Amado faz uma proposta simples ao Kodo: remover os seus limitadores sem qualquer resistência, em troca de poupar sua vida. Inclusive, ele implora enquanto fala isso, fazendo até o Kodo achá-lo patético e sem orgulho. Um detalhe que pode dizer muito sobre o próprio Amado. Ele é muito manipulador e tudo mais, mas quando a situação aperta, talvez ele seja um covarde que só se preocupa consigo mesmo, que venderia qualquer coisa e qualquer um para respirar mais um dia. Uma atitude típica de vilão, já que vilões muitas vezes são definidos pela covardia, não se preocupando com conceitos como dignidade ou honra. Mas enfim, sem perder mais tempo, o Amado diz o código de liberação. Não há código de vestimenta, possivelmente um trocadilho ou algo referente ao próprio Kodo. Talvez porque ele não se veste com trajes convencionais do mundo de Naruto, assim não seguindo um código de vestimenta? Se bem que dá pra falar isso de todos os membros da Cara. Sendo assim, há uma explosão de fumaça ou vapor em volta do Kodo, que logo se dissipa mostrando sua, entre aspas, nova forma sem os limitadores. E chegando ao final do capítulo, após assumir essa nova forma, o Kodo comenta como é bom sentir como se não pudesse perder para ninguém, enquanto olha para Eida e Daemon, criando um certo clima de tensão entre eles, pelo menos à primeira vista. Por fim, indo em direção ao Amado, perguntando se o seu ferimento dói e dizendo que vai libertá-lo de sua dor, enquanto se prepara para atacá-lo. Agora, partindo para o capítulo 71, logo no início o capítulo já tem uma página colorida confirmando o padrão de cores do Kodo sem os limitadores, o que já estava sendo sugerido no capítulo passado, quando Daemon vê o Kodo e diz branco, mostrando cabelos brancos e olhos vermelhos, um visual que até lembra muito o de um Otsutsuki. Mas enfim, dando continuidade à situação, o Kodo está prestes a matar o Amado enquanto o Bug observa tudo, fazendo um comentário mental dizendo que mesmo o genial cientista Sanzu Amado está nas mãos dele, revelando pela primeira vez o sobrenome do Amado. Aliás, há um detalhe muito interessante no significado desse sobrenome, pois Sanzu provavelmente se refere a um rio da tradição budista japonesa, chamado Sanzu no Kawa, o Rio das Três Travessias, que segundo a descrição é um rio que as almas devem atravessar antes de chegar ao pós-vida, meio que uma versão japonesa do rio Stygia da mitologia grega, onde há 3 pontos de travessia dependendo das ações que o falecido realizou em vida. Esses 3 pontos são uma ponte com 3 substâncias preciosas, um val, uma parte rasa do rio que pode ser transposta a pé ou a cavalo, e águas infestadas com cobras venenosas. Além disso, também há guardiões em volta do rio capazes de ajudar os justos ou punir os pecadores. Bom, isso pode ser apenas um detalhe, mas em Naruto e consequentemente em Boruto já é recorrente que personagens com nomes que fazem referência à mitologia japonesa ou budismo façam parte de linhagens importantes, tenham alguma ligação com os Otsutsukis ou que essas referências reflitam em aspectos de suas personalidades, histórias ou habilidades. Então, será que o Amado esconde mais segredos do que imaginamos? Especialmente em relação às suas origens e identidade? Prosseguindo assim que o Kodo está prestes a matar o Amado, já dando adeus a ele, o Amado pede para dar uma última palavra sobre o Kawaki, fazendo o Kodo parar por um momento. Basicamente, o Amado faz uma revelação importante de que o Kawaki é a sua carta na manga para caso Konoha tentar abandoná-lo ou eliminá-lo, chamando a atenção da Eida, que quer saber o que ele quer dizer com isso. Porém, o Kodo encara isso como nada mais do que um blefe, e assim, Eida e Kodo entram mais uma vez em uma discussão. A Eida quer que ele não se intrometa, enquanto o Kodo avisa que ouvir o Amado é estupidez, ele só vai usá-la. Até que em um determinado momento, o Kodo ignora completamente a Eida lhe dizendo para não interferir e abre o jogo deixando bem claro que o Amado também está em sua lista de vingança. E já que ela disse que o Kawaki estava fora de cogitação, não tinha o direito de lhe negar o Amado, obrigando a Eida a chamar o Daemon, que em um instante aparece nas costas do Kodo e agarra o seu braço. Porém, quando o Kodo tenta usar o outro braço, percebe que sua intenção de matar já está sendo refletida, o obrigando a se afastar do Amado.
As tensões entre Kodo e Eida aumentam, já que a Eida assume que o Kodo tentou atacar o Daemon com intenção de matar. Inclusive, até reafirma a ameaça que fez ao Kodo antes, caso ele se tornasse um incômodo. E para piorar, o Amado põe ainda mais lenha na fogueira ao dizer que agora a Eida tem um convite de Konoha. Ela tem a oportunidade de se aproximar do Kawaki, porém, se continuasse associada a ele, essa chance seria arruinada. Sendo assim, o Kodo já era um incômodo, deixando o Kodo fora de si, assumindo que o Amado estaria tentando enganar a Eida e prejudicá-lo. E mais uma vez o Kodo parte para cima do Amado, tentando fazê-lo calar a boca, mas logo o Daemon entra em seu caminho, provocando e ameaçando, dizendo que idiotas que não conseguem entender ordens tão simples dadas por sua irmã precisam ser descartados. E logo o foco muda para Konoha, onde Shikamaru está explicando a Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki o que aconteceu momentos atrás, dando um resumo sobre o que ele sabe da Eida e suas habilidades, além de supor que ela não é a única companheira do Kodo, citando o que aconteceu na batalha anterior, onde o Kodo trouxe o Daemon para refletir o ataque do Kawaki. E voltando para Daemon e Kodo, o Kodo pede para que a Eida faça algo quanto ao Daemon, mas ela apenas o dispensa, dizendo que é grata por ele libertá-la e revela que foi só por isso que o ajudou a recuperar seus poderes, mas que já era hora de deixar tudo por aqui e acabar com isso de uma vez, no caso, a parceria entre eles. O Kodo não acredita nisso, dizendo que a ama do fundo do seu coração, confirmando que apesar dessa nova forma, que lembra um Otsutsuki em alguns aspectos, não houve nenhuma mudança no efeito do fascínio. O Kodo ainda não se transformou em Otsutsuki e provavelmente o Karma Branco não tem nada além de poder bruto, não oferece a genética Otsutsuki. Além disso, confirmou de uma vez por todas que a Eida não tem controle dos afetados pelo fascínio, pois como visto anteriormente, o Kodo desobedeceu suas ordens. Mas a Eida esclarece que não se agrada com suas atitudes egoístas, independente se seus sentimentos eram reais ou não. Mas o Kodo entende tudo errado e assume que a Eida não precisa de dois cavalheiros, apenas um, ele. Já o Daemon, por sua vez, vendo que o Kodo estava perdendo a cabeça, apenas fica empolgado. Até que de repente o Bug, esperando que ambos se matem na melhor das hipóteses, avisa ao Kodo para ter cuidado com as palmas das mãos do Daemon, revelando que a reflexão acontece enquanto ele toca alguém com as palmas das mãos. Resumindo, para não haver confusão, ele só precisa tocar em outra pessoa e não necessariamente no alvo de sua reflexão. A reflexão ativa quando ele toca em alguém, em qualquer um, seja o alvo da reflexão ou não. É bem aquela coisa que acontece em qualquer história. Como eu já disse, por mais quebrada que uma habilidade pareça ser à primeira vista, ela sempre tem uma fraqueza ou limitações que podem ser exploradas, tornando a habilidade inútil ou irrelevante com o passar do tempo. Nunca houve razão para todo o drama que o fandom fez quando o Daemon foi introduzido. Era óbvio desde o começo que essa habilidade teria uma limitação e formas de ser burlada. Eu consigo ver habilidades de restrição de movimento como Kagemane ou que o isolem de outras pessoas como a prisão de água sendo úteis. Inclusive, se formos analisar, o Kishimoto já tinha dado dicas sobre essa limitação desde que o Daemon foi introduzido. Claro que o Daemon nem sempre é mostrado tocando em alguém com as palmas das mãos especificamente, como no capítulo 59, quando ele reflete a intenção de matar de um dos guardas randoms que tem a cabeça cortada. Nesse caso, ele estava chutando o outro guarda ou tocando com sua perna, mas o ponto é que todas as vezes que ele refletiu algum golpe, ele estava tocando em alguém. Ou seja, detalhes como o Daemon brincar de cavalinho com todo mundo ou dormir no colo da Eida não estavam ali à toa, estava tudo na nossa cara desde o começo. O Kishimoto tá de parabéns aqui. Eu até me pergunto se ele também não escondeu as limitações da Eida em ações vistas em capítulos anteriores. Será que ela não avisou ao Kodo sobre o ciborgue que o Amado estava construindo por só conseguir enxergar um evento por vez? De qualquer forma, ao saber dessa informação, o Kodo parte para cima do Daemon, que repentinamente desaparece e reaparece nas costas do Kodo, debochando do que ele disse mais cedo, que se sentia como se não pudesse ser vencido por ninguém. E logo em seguida se mostra muito superior ao Kodo, dando um soco nele que praticamente o enterra no piso da sala, mas o Kodo consegue escapar e tenta mais uma vez pegá-lo desprevenido, só para ser golpeado mais uma vez. Sendo assim, de maneira épica, o Daemon humilha o Kodo ainda mais, até admitindo que ele é mais forte do que o Jigen, portanto Naruto e Sasuke provavelmente não seriam páreos para ele, mas que é só isso.
Quem está em segundo ou terceiro lugar não importa para o número 1. Um trecho que, além de mostrar essa diferença esmagadora entre Kodo e Daemon, tem alguns detalhes que valem a pena destacar. Primeiro, que de fato Aida nunca precisou dos poderes do Kodo. O Daemon era mais do que o suficiente para ela alcançar o seu objetivo. O que ela tinha era uma dívida de gratidão com o Kodo, o que também explica por que ela não deu uma resposta imediata ao Shikamaru e foi embora com o Kodo. Ela estava priorizando essa dívida de gratidão. E além disso, acho que ficou claro que o Kodo não possui novas habilidades, assim como eu avisei lá na revisão do capítulo 68. Tirar os limitadores não daria ao Kodo novas habilidades. De acordo com o Amado, a reação que ocorreu no corpo do Kodo após receber o Karma foi tal que sua habilidade em combate excedeu a do Jigen. Isso soa muito mais como se fosse apenas um aumento de poder, de suas habilidades físicas, resistência, etc. O que faz total sentido considerando que o Karma dele só oferece poder bruto, o que já era óbvio antes e apenas se consolidou nesse capítulo. Não sei porque ainda tinha gente fantasiando que ele iria ter os poderes do Ishiki ou algo parecido. E eu não sei quanto a vocês, mas esse nível do Daemon não me surpreende nem um pouco. Desde o começo, o Daemon mostrou uma velocidade que até surpreendeu o Kodo, e anteriormente Aida usou ele para ameaçar o Kodo, dando a entender que mesmo antes, o Daemon já era capaz de enfrentá-lo. Lembrando que ser mais poderoso do que o Jigen não o coloca necessariamente acima daquele nível que vimos quando o Jigen enfrentou Naruto e Sasuke. Não se esqueçam que ali ele estava bufado pelo chakra do Jubi. Acredito que o Jigen deve ser bem mais fraco em circunstâncias normais, e que tanto o Daemon quanto o Kodo devem estar em um nível entre o Jigen base e o Jigen com buff do chakra do Jubi, ainda ficando abaixo do Ishiki ou de Naruto e Sasuke antes de perderem seus poderes. Em nível de comparação, acredito que eles estão mais ou menos no nível do Momoshiki transformado. Enfim, para mim as dicas já tinham sido dadas há muito tempo, então não tenho problemas com ele sendo mais poderoso do que o Kodo ou do que todo mundo, pelo menos no momento, até porque algum dia ele será superado. E também imagino que esse nível de força e velocidade é outro ponto que corrobora com a possibilidade dele ser um descendente de Otsutsuki, seja descendente dos Otsutskis da Lua ou filho do Jigen, o que também explicaria o temor do Amado quanto à presença da Aida no capítulo passado. Porque se o Daemon tem esse nível de força e velocidade, é bem provável que a Aida também tenha, apesar de não gostar de lutar e tudo mais. A menos que essas características específicas sejam fruto de modificações corporais no Daemon, já que eu acredito que a reflexão seja algo vindo do doujutsu dele e não de ferramenta ninja. Ou talvez as modificações sejam focadas em dar um boost nele, aumentando seus status e potencial latente, já que seriam altos naturalmente por ele ter a linhagem Otsutsuki, o fazendo superar o Jigen em força e velocidade. Bom, então é isso, finalizando aqui a primeira parte da revisão. O link para a segunda parte estará em algum ponto da tela e na descrição. Nos vemos lá.